Bem-vindo ao encontro semanal do Comitê Sindical Popular da Rota Bioceânica. E hoje nós temos um convidado muito especial. Vamos falar sobre a importância da segunda Conferência Nacional do Trabalho e dos desafios para a promoção do trabalho decente no estado do Mato Grosso do Sul. Nosso convidado especial é o Dr. Alexandre Canteiro, advogado trabalhista individual e coletivo e atual superintendente regional do Trabalho e Emprego aqui do estado do Mato Grosso do Sul. Seja bem-vindo, Canteiro. Obrigado, Walter. É uma honra estar aqui, podendo participar desse debate com você, que também é uma grande liderança sindical aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Seja bem-vindo, obrigado. E hoje nós temos vários assuntos importantes para falar. Vamos destacar esse encontro especial que vai estar aqui em Campo Grande a partir do dia 16 de outubro, quinta-feira que vem. Quero convidar a todos que nos assistem, que nos acompanham, aqui de Campo Grande, do estado do Mato Grosso do Sul, e também, né, Canteiro, os trabalhadores, a entidades sociais, a sociedade civil organizada aqui do Brasil, Bolívia, Argentina, um encontro muito importante que nós vamos destacar aqui. Alexandre, a Superintendência Regional do Trabalho de Mato Grosso do Sul tem sido mais ativa nas promoções do diálogo social. Qual que é a expectativa desse segundo encontro da Conferência Nacional a ser realizada aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, no dia 16? Então, primeiramente, o ministro, a última Conferência Nacional do Trabalho, que essa é a segunda, tinha sido feita há mais de uma década atrás. E o ministro Luiz Marinho, para realizar essa conferência, ele pensou no consenso, né? Porque para se construir políticas públicas de emprego e trabalho, ele acha que o ponto de partida é a fórmula que a OIT adota, que é a fórmula tripartite, né? Então, antes dele lançar a segunda Conferência Nacional, ele buscou um consenso entre a bancada dos empregadores, né, as entidades, as confederações representantes dos empregadores, dos trabalhadores e os poderes públicos, que são responsáveis pelo mundo do trabalho aqui no nosso país. E à medida que ele conseguiu isso, ele delegou previamente para a Conferência Nacional do Trabalho, que vai acontecer em Brasília, em março de 2026, as etapas regionais. A do Mato Grosso do Sul, que é conduzida aqui por nós, pela Superintendência Regional do Trabalho, com apoio, né, das bancadas dos empregadores, dos trabalhadores e de setores do poder público, que também são responsáveis pela empregabilidade e por políticas públicas de emprego, a nossa ficou para o dia 16 de outubro, né? O objetivo é democratizar as relações de trabalho e, a partir da escuta dos atores das relações de trabalho, se construir políticas públicas que, de fato, atendam o interesse tanto do setor produtivo quanto da classe trabalhadora, com a mediação do poder público. Esse é o principal objetivo, é fomentar o diálogo social entre os diversos atores da relação, né, de emprego e também tentar atualizar a nossa política diante das transformações que vêm ocorrendo no mundo do trabalho. Canteiro, essa oportunidade dessas relações, esse diálogo social entre empregados, empregadores e governo, vai fazer um mapeamento, um raio-x, vamos falar dessa forma, da situação da relação do trabalho aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Hoje, à frente da Superintendência de Trabalho e Emprego, quais os principais desafios enfrentados hoje no mundo do trabalho no Mato Grosso do Sul? Olha, nós temos ainda a informalidade, que precisa ser combatida aqui no nosso território, no Mato Grosso do Sul. A saúde e segurança no trabalho, que é algo muito preocupante, porque quando se leva a uma invalidez parcial ou total, isso acaba na retirada de uma pessoa economicamente ativa da sociedade e depois uma conta
que também toda a sociedade é obrigada a pagar, né, porque isso fica para a Previdência, e também vai contra a política de trabalho decente e desenvolvimento sustentável que tem que permear a atividade econômica, né? Então, a informalidade, a saúde e segurança do trabalho e outra chaga social que ainda existe aqui no Mato Grosso do Sul, né, mas que nós temos um combate efetivo, o Mato Grosso do Sul é referência, inclusive, que é no combate à condição análoga de escravo, né? Eu costumo dizer que esse tipo de chaga social ele tem que ser dissipado no Mato Grosso do Sul, porque a condição análoga de escravo ela não combina com a pujança do agronegócio, da agroindústria que nós temos aqui no Mato Grosso do Sul. Canteiro, você citou sobre o trabalho análogo à escravidão aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Esse fenômeno, ele surge como uma escravidão moderna, até porque a escravidão, desde 1888, a Lei Áurea, né? Sim. Mas na prática, as ocorrências aqui no estado do Mato Grosso do Sul e em alguns outros estados, nós se destacamos, a principal atividade nossa aqui é a área da agricultura, né? Onde muitos trabalhadores são recrutados, né? E deixados sobre umas condições análogas à escravidão. A nossa pergunta, como o Ministério do Trabalho e Emprego tem atuado na fiscalização e combate às condições do trabalho análogo à escravidão aqui no estado do Mato Grosso do Sul e quais as cooperações que vocês têm com outros órgãos para acabar esse trabalho análogo aqui no Mato Grosso do Sul? Então, tem duas frentes. Uma frente é a repressão e outra frente é a prevenção, né? Na questão da prevenção, aqui a Superintendência Regional do Mato Grosso do Sul, ela estabeleceu um contato com a Receita Federal e, primeiramente, nós, à frente da Superintendência, nós pensamos em equipar os auditores fiscais. Então, eu conversei com o Zumilson, que é o delegado da Receita, e consegui que ele doasse para a Superintendência Regional do Trabalho material que foi apreendido fruto de descaminho aqui no Mato Grosso do Sul. Então, com o que eu equipei a fiscalização? Para chegar nos rincões, que é geralmente onde se verifica a condição análoga de escravo, mais nas regiões mais afastadas, principalmente na área do Pantanal, né? Que é uma característica. Nós equipamos com MacBooks de última geração, com celulares iPhones e Xiaomis de última geração, que estão sendo utilizados não apenas no Mato Grosso do Sul, mas também em âmbito nacional para aperfeiçoar o sistema de fiscalização de toda a inspeção fiscal do país. Então, isso foi um ganho que Mato Grosso do Sul trouxe através da nossa superintendência, não apenas para a fiscalização local, como nacional. Outro avanço que nós também dotamos a inspeção fiscal foi com a doação de drones, né? Por quê? Porque isso faz com que a tecnologia trabalhe a favor da fiscalização e da política de direitos humanos e faz com que os drones cheguem primeiro para verificar se já tem as pessoas em alojamentos de forma degradante, se existem essas pessoas, porque muitas vezes quando a auditoria fiscal está chegando, o pessoal foge, né? Então isso aumenta a efetividade da ação fiscal. Então essa é a medida, vamos dizer, repressiva, que geralmente é realizada pela auditoria fiscal e acompanhada do Ministério Público do Trabalho, que tem um trabalho aqui no Mato Grosso do Sul, junto com a auditoria exemplar, que inclusive criaram aqui, o Mato Grosso do Sul foi pioneiro na criação da unidade móvel de combate ao trabalho escravo, né? Na época era o nosso procurador-chefe era o Luiz Camargo, que é uma referência nacional. Um excelente trabalho, né? É uma referência nacional no combate à condição análoga de escravo. Então a gente tem esse trabalho, primeiro. O outro trabalho é o trabalho preventivo. Trabalho preventivo como? Construindo políticas públicas no âmbito da COETRAI, que é a Comissão Estadual de Combate ao Trabalho Escravo, que a CEMADESC faz parte, e outras, a Pastoral
né, da Igreja Católica e outras entidades da sociedade civil, né, organizada. E aqui no Mato Grosso do Sul, nós temos uma experiência, né, um trabalho que a gente vem fazendo com o setor produtivo, que é a Sala do Imigrante. Por quê? Eu conheci lá e justamente é importante você falar que eu quero enfatizar esse projeto, o E- Canteiro, tão importante. Eu tive a sim, oportunidade de entrar na sala, e eu vi os conhecer. estrangeiros lá e E, gostaria que você falasse dessa sala. então, essa Sala do Imigrante, na verdade, Walter, foi o seguinte. Eu, como superintendente regional do trabalho, eu integro o conselho do Sistema S, da Indústria e do Comércio. E a conversa lá sempre foi de que falta mão de obra. E realmente isso é um fato. Né? É um fato aqui no Mato Grosso do Sul. Não tem mão de obra. Isso numa ponta que eu escutava lá na FIEMS e na FEComércio. Do outro lado, eu tinha algumas ações que eu realizava junto com o Tribunal Regional do Trabalho e com o Ministério Público do Trabalho com imigrantes em situação de vulnerabilidade. E o que eu via? Eu via que essas pessoas chegavam aqui e muitas vezes sem um direcionamento. E na condição análoga de escravo, a gente vê que são justamente os imigrantes que são as principais vítimas da condição análoga de escravo. Né? Não só da condição análoga de escravo, mas do tráfico de pessoas, da exploração do trabalho infantil, da exploração sexual. São vários ilícitos. Informalidade, né? Informalidade, Cada vários ilícitos. documentos, né? Porque eles não têm documentação. Então, o que eu fiz? Eu resolvi unir essas duas pontas, esses dois mundos. Propus, no âmbito do comitê Empresa-Escola, que é um comitê que a Federação da Indústria criou para tentar discutir os problemas de ensino profissionalizante, técnico profissionalizante e mercado de trabalho aqui no estado com a indústria, o SEMP. Foi aceita essa ideia, Walter, e aí a Federação da Indústria patrocinou uma sala na superintendência, uma sala do imigrante. Eu conversei com a Polícia Federal foi e treinou duas pessoas que eu pedi para o Sindicato da Indústria Frigorífica contratar. Um é o Junel, que é presidente da Associação dos Haitianos, ele fala 8 línguas. A outra é a Mirta, que é presidente da Associação dos Venezuelanos. Os dois são imigrantes, passaram por uma via crucis para obter a documentação, mais o Junel do que a Mirta ainda veio com o marido. E eles passaram a fazer um trabalho dentro da superintendência do seguinte: emissão de carteira de trabalho, CPF, visto de trabalho e encaminhamento dessas pessoas para o pleno emprego. Então, de janeiro até a presente data, nós já empregamos, né, encaminhamos para o emprego com a carteira de trabalho efetivamente anotada, cerca de 700 pessoas, sabe? Então, são pessoas que estão fora da informalidade, que estão sendo integradas na sociedade civil. São pessoas que não ocupam vagas dos brasileiros, isso é importante se destacar. Né? O Mato Grosso do Sul, Walter, para você ter uma ideia, fechou o ano passado com 25 mil vagas de trabalho em aberto. Mais de 5 mil só na indústria, mais de 5 mil no comércio e 7 mil no setor de serviços. Então, essas pessoas, com esse trabalho que é pioneiro aqui no Mato Grosso do Sul, da Superintendência Regional do Mato Grosso do Sul, a gente consegue unir a proteção dos direitos humanos com a necessidade do setor produtivo e o crescimento sustentável. Então, essa é uma política também que a gente tem adotado aqui no Mato Grosso do Sul. Eu lembro, Canteiro, quando você participou e você organizou a Feira dos Imigrantes. Sim. Na rede ferroviária, né? Isso. Aquilo lá foi o primeiro trabalho? Ali foi o contato que eu tive com esse mundo. Né? Quando eu tive contato com esse mundo, na verdade, eu participei junto com a Justiça do Trabalho, a convite de uma juíza do trabalho, que tem um trabalho fantástico, que é a doutora Deia Kubel. E lá eu vi como que eles estavam desassistidos.
E aí eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que fazer uma ponte, que isso tinha tudo a ver, que isso tinha tudo a ver com o interesse da sociedade em si, né? Que aí é o diálogo social. Social. Por quê? Porque em tempos de polarização política, a sociedade ela cuida mais, ela olha mais para as diferenças do que para os pontos em comum. E o pleno emprego, o trabalho decente, é um ponto que existe uma convergência de interesse para o setor produtivo, para a indústria que precisa, e para as pessoas em situação de vulnerabilidade. E para o poder público. Por quê? O Ministério do Trabalho quer que as pessoas sejam o quê? Empregados com carteira de trabalho assinada. Na formalidade. Na formalidade, né? E lá, Walter, para aprimorar, inclusive, esse projeto, a gente montou também, em parceria com a UEMS, uma sala de aula no primeiro andar. Não sei se você chegou a visitar. Não, essa não. Lá na superintendência tem curso de português Olha. no primeiro andar, que é uma barreira para plena inserção dessas pessoas no mercado de trabalho. É um debate que nós temos dentro do comitê sindical popular da Rota Bioceânica, justamente a questão linguística, onde o corredor, né, da rota, né? Rota Bioceânica vai transitar várias a população do Mercosul, vamos falar dessa forma. Sim. E é onde eu acho que cada trabalhador que pensa no futuro é a tecnologia e a linguística, né? Sim. E lá, então, o que acontece? Lá, num projeto junto com o professor João Fábio da UEMS, a gente montou uma turma. Primeiro a gente montou uma sala, e a FIEMS, mais uma vez, o Comitê Empresa Escola, né? Aí, vamos falar da participação efetiva do Regis, que é presidente do superintendente do SESI, né, que nos apoiou, o Rodolfo, superintendente do Senai, o Regis Comarella, que é presidente do Sindicato da Indústria Frigorífica, a doutora Flávia, que é delegada da Imigração da Polícia Federal, o Laércio, que é reitor da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, todos eles parceiros nesse projeto, né? E nós criamos lá o Espaço do Saber. Então, lá no Espaço do Saber, que tem lá na Superintendência, também um projeto pioneiro da Superintendência do Mato Grosso do Sul, nós atendemos mais de 16 nacionalidades, formamos a primeira turma, abrimos a segunda turma agora, recentemente, e a sala já ficou pequena. Agora a gente está usando o auditório também para essas pessoas. E você vê que aparece bastante, né, Canteiro? Aparece, e ele já tem vários polos distribuídos na cidade e no estado, mas eles não tinham um polo central. Uma referência. Um polo central. E aí, para o imigrante que chega perdido aqui no nosso país, para ele se dirigir ao Ministério do Trabalho é uma segurança. Porque ele sabe que no Ministério do Trabalho ele está protegido contra a exploração, né? Ele sendo atendido igual ele é atendido por um imigrante como ele, e o Junel, por exemplo, que fala 8 línguas, entende a necessidade. A delegada da Polícia Federal foi lá e treinou eles para ver o tratado de cada país, para ver como cada cidadão deve ser encaminhado para obter o visto, para trabalhar regularmente no país. E os RHs das principais indústrias, o Walter, tem um contato direto com a sala do imigrante. Então eu recebo sempre contato do RH da Arauco, da Suzano, da JBS, do Comper, da Marfrig, Boibras, várias empresas que falam o seguinte: olha, nós precisamos de gente. Se vocês tiverem gente para trabalhar, encaminha para nós. Sabe? Canteiro, qual que é o setor? Você falou das empresas que ela pede vagas. Qual que é o setor hoje do Mato Grosso do Sul que mais emprega o estrangeiro? O que mais emprega é o setor frigorífico. Frigorífico? É o frigorífico, e assim, essa sua pergunta é muito importante até para evitar uma xenofobia, né? Nesses tempos estranhos que a gente está vivendo, né? Às vezes acontece muito. Hoje, se os venezuelanos fossem embora do Mato Grosso do Sul, nós fecharíamos 3 fábricas aqui no estado. Uma, inclusive, da JBS. Sabe? São informações que foram repassadas pela Semadesc para nós. Então, assim, o Mato Grosso do Sul é um país pouco povoado, que você que representa os trabalhadores do setor de celulose
sabe que está chegando a agroindústria aqui muito forte. A gente tem uma necessidade... E no interior, que tem uma dificuldade, porque ninguém quer ir para o interior por conta da falta de estrutura, muitas vezes do interior, né? De estrutura, infraestrutura. É o impacto, né? Que ele quer ficar na capital. E aí, nós temos apenas 2 milhões de habitantes em todo o estado. 1 milhão de habitantes praticamente está concentrado na capital, o restante está espalhado no estado. Então a gente precisa de pessoas, e aí tem um outro desafio, que é um tema também que a gente vai tratar na Conferência Nacional do Trabalho, que é a qualificação profissional. Que aí a grande importância hoje da relação do trabalho hoje, né? Sim. É justamente, até para não ter esses comentários, que o trabalhador do Mato Grosso do Sul não tem oportunidade. Exatamente. Eu fui numa conferência, no fórum que você organizou. Sim. E assisti uma palestra do Senai. Sim. E percebi que havia muitas vagas que não foram procuradas para a qualificação profissional. Então, há um investimento, esses impactos da não procura para a qualificação profissional foi mapeado lá na questão da juventude, acho que a incidência é maior. Sim. Você responsabiliza isso, o uso da tecnologia? Eu acho que sim. O que acontece? A tecnologia, principalmente na época da pandemia, que aprofundou, acho que a gente vivenciou em 2, 3 anos, o que a gente vivenciaria em 10, 15 ou 20, né? Uma falsa noção de que o sucesso é instantâneo. Né? A juventude, ela tem essa ansiedade, né? Até motivada pela relação que a gente passou até com a tecnologia, de que qualquer um pode ser um gênio do Vale do Silício, da noite para o dia. Né? Mas, na vida real, né, o sucesso ele não se constrói da noite para o dia, ele se constrói tijolo a tijolo. Né? Ele se constrói de maneira com constância, né? Com tempo. Né? Toda a carreira, você é um dirigente sindical, hoje reconhecido, mas não começou ontem. Não. Né? Então, assim, é toda uma história, um caminho que precisa ser percorrido. Né? Eu costumo brincar que o único lugar que o sucesso vem antes do trabalho talvez seja no dicionário. Né? Né? Tem que ter um, né? Então assim, primeiro, a questão da tecnologia que impactou na nossa geração, que tem uma ansiedade de sucesso instantâneo. Esse é um ponto. O outro ponto que eu acho é que as empresas, de uma maneira geral, elas incentivaram muito essa questão do empreendedorismo, né, e que não é ruim, mas, de uma certa forma, para alavancar o empreendedorismo, elas diminuíram as pessoas que possuíam trabalho seletista. Então, assim, ser seletista virou sinônimo de fracasso. Então, a gente tem muitos jovens hoje que se submetem a condições precárias, adoecem como trabalhadores de aplicativo, né? Motorista de aplicativo, muitas vezes, sem nenhuma garantia, sem previdência social, sem nada, sem representação sindical, sem nada. E estão perdendo oportunidades, por exemplo, como seletista, numa agroindústria. Eu me lembro, nesse fórum mesmo que você participou, Walter, que foi falado que a Suzano, por exemplo, queria contratar um técnico de celulose, pagando de 15 a 20 mil reais. Esse curso de técnico de celulose é feito no Senai, 2 anos o curso. Há um custo mensal de R$ 268 a mensalidade. E não tinha esse técnico para contratar. Não tinha mão de obra, verdade. Não tinha mão de obra. Quer dizer, para ganhar 15 a 20 mil reais. Né? Não é Você só... acha que falta interesse... ou é um fenômeno, esse fenômeno que você está falando aí, você citou o Uber, muito, muito bem. Esse fenômeno seria a pejotização?
Eu acho que a questão, ela não demanda uma resposta, ela é multidisciplinar, né? Então, por exemplo, primeiro, pejotização é um caminho que estão colocando aí para baratear o custo da mão de obra e muitas vezes para fraudar a relação de emprego, né? Só que essa é uma solução meio que à la jabuticaba no Brasil. Por quê? Toda mudança que você vai fazer, ela tem que ser feita com profundidade, discutindo os problemas que nós temos, que envolvem uma proteção social. Veja, o ministro Marinho agora nessa semana que passou, que teve uma audiência pública sobre a pejotização lá no Supremo, né, que é o tema 389, ele falou do impacto que isso tem para as contas públicas. Então a questão não é só você tirar a CLT do trabalhador. O que você tem que pensar? Junto com a CLT, vem o recolhimento da Previdência Social. Se você pejotiza, você perde esse recolhimento. Porque hoje o recolhimento... Não te dá garantia de uma aposentadoria, de um auxílio-doença, de uma invalidez... Exatamente. Então, assim, você tira esse recolhimento de uma previdência que já é deficitária. Então, isso provoca um rombo. O primeiro ponto. O outro ponto é que você tira o recolhimento do fundo de garantia. Aí você fala, bom, mas o fundo de garantia ele atinge o trabalhador. Não apenas. Você sabe, o fundo de garantia ele é utilizado para financiamento do sistema habitacional brasileiro e de políticas públicas, de infraestrutura, saneamento e outras obras públicas, o dinheiro do fundo de garantia. Então você tira também esse recurso dessas... E acaba atingindo a geração de emprego. A geração futuros. De emprego e o próprio setor da construção civil. Né? Da construção civil. E você também, tira o quê? O recolhimento do Sistema S. Sistema S. Que nós temos aí o Sistema S, que tem uma prestação de serviço excelente na questão de profissionalização, né? De cursos, representando a indústria, o comércio. Nós temos o SENAC, o SESC, o SENAI, o SESI, né? É um efeito contrário, então. É um efeito cascata, então assim, não é... E os sindicatos não atingiram e os sindicatos laborais, sindicatos patronais, então é todo o sistema. Então, olha, o mundo evoluiu, nós precisamos ter uma resposta mais moderna para as novas formas de trabalho. Ok. Mas não se trata a ferida matando o corpo, né? Você tem que pensar, fazer uma discussão madura, profunda, ouvindo todos os setores, para se debruçar sobre essas questões, sabe? E isso, claro, deveria ser papel do Congresso Nacional aqui no Brasil. Exatamente. Né? Então, assim, eu acho que a gente precisa melhorar. Eu acho que um ponto que eu vejo que poderia ser aperfeiçoado, sabe, e você viu isso lá no fórum, é uma aproximação, uma agenda comum do movimento sindical com os cursos profissionalizantes, sabe, os sindicatos de trabalhadores sendo multiplicadores desses cursos profissionalizantes na base, para que haja possibilidade maior de empregabilidade e de ascensão social dos trabalhadores dentro do mercado de trabalho. Eu acho que esse seria um caminho. Canteira, e esse debate é muito importante, que eu defendo essa bandeira. Dei um exemplo até no Comitê Sindical Popular da Rota Bioceânica, e dei um exemplo bem objetivo. Como que vai fazer uma ponte em Porto Murtinho, sobre o Rio Paraguai, e vão qualificar garçom, outras funções, sendo que as atuações, as necessidades primárias hoje é o setor da construção. Então, o que eu quero falar com isso? Acho que tem que fazer uma pesquisa de mercado para ver os investimentos da indústria, da construção civil, da prestação de serviço, para direcionar corretamente os cursos profissionais, para não ficar vago, igual o Senai falou, e os sindicatos participarem, disponibilizar, de ter sua sede, de ir na base, divulgar, porque, não sei se você vai lembrar,
Eu não sou tão velho assim não, tá? O FAT, ele teve Sim, um programa voltado à qualificação profissional, sim, onde ele envolvia esse trabalho que nós estamos fazendo agora, da conferência, sim, ele era realizar o primeiro, né, do trabalho uhum, decente, ele envolvia investimento do FAT, uhum, tripartite com os três atores sim, participando, sim, e deu certo na época. sim, Pena que houve algumas situações adversas, né? Nós não uhum. podemos pré-julgar, mas Generalizar, né? generalizar, mas a intenção ela foi muito, na época, eu me recordo bem, teve vários profissionais qualificados na base do sindicato. Você acha que nós conseguimos retornar essas políticas públicas? Eu acho que sim, mas eu acho que tinha que ser sobre outra roupagem. Eu não acho que a qualificação profissional teria que ser. Eu acho, né, embora o Ministério do Trabalho venha agora para um segundo semestre e talvez mais fortemente para o primeiro semestre de 2026, com os olhos voltados para a qualificação profissional, e aí vai começar online e talvez em parceria com institutos federais que têm esses ensinos técnicos, né? Mas eu acho que o Ministério do Trabalho, e aí é claro, isso aí é tem que ser uma visão do ministro, ele deveria fazer uma parceria com o Ministério da Indústria e com o Sistema S, porque o Sistema S ele está montado para fazer Tá montado. esse trabalho, sabe? E aí, o que que eu vejo, né? E foi o que eu enxerguei nessa questão da sala do imigrante. Nós temos setores da sociedade com interesses comuns que não conversam. Então, assim, nesse exemplo da sala do imigrante, tinha o setor produtivo que precisava de mão de obra. Aí tinha os imigrantes que são pessoas em situação de vulnerabilidade. E ficavam cada um vivendo suas dores e não existia uma política de Estado, uma solução para juntar essas duas necessidades com um objetivo comum. Um é o emprego, o outro é o crescimento, né? Quando isso aconteceu, deu certo. Nessa questão da qualificação profissional, eu penso da mesma forma. Nós temos já pronto uma rede uma rede O sistema S prontinho. prontinho para ser utilizado. E aí nós temos o sindicato que representa os trabalhadores, que tem um contato com a base, que pode sentar, ter uma agenda positiva, uma agenda de negociação coletiva, inclusive positiva, sabe? Positivo. E o Ministério do Trabalho poderia, porque a negociação coletiva não é só para quando você tem interesses antagônicos, né? É nisso que a gente tem que amadurecer o nosso diálogo social no As Brasil. relações ela tem que. Não é só quando você quer um aumento, um benefício para o trabalhador. É Às o vezes diálogo social, é né? o diálogo social que tem que ser permanente. Exatamente. Assim funciona nas principais democracias do mundo. Então eu acho que tinha que sentar, ter essa agenda permanente para que, para que fosse possível os sindicatos terem um diálogo maior e serem multiplicadores desses ensinos profissionalizantes. Para que o filho de um determinado trabalhador de uma fábrica fizesse esse O curso acesso. profissionalizante, tivesse acesso, cobrasse para que ele cumprisse e aí já saísse empregado. Talvez propusesse uma política pública de tornar obrigatório, Walter, o ensino profissionalizante no ensino médio, Ensino médio, muito né? importante. Outra coisa que você colocou aí, que é uma necessidade que vocês estão vendo aí no setor da madeira, com a rota bioceânica, a questão linguística. Discutir a necessidade de um espanhol como uma língua obrigatória, pelo menos no estado do Mato Grosso do Sul, né? A gente estuda inglês cercado de países País. que falam a língua espanhola, né? Então, assim, eu acho que passou da hora do espanhol ser obrigatório no Mato Grosso do Sul, né? Porque isso vai fomentar turismo, vai fomentar negócios, né? Vai fomentar desenvolvimento, E né? você sabe que Mato Grosso do Sul, por ter essa característica das fronteiras secas, nós temos cultura semelhante, né? Sim, Aos países Paraguai, da Bolívia, Argentina, Chile. E nós, às vezes, tem uma característica cultural da gastronomia, né? sim, Que hoje, quem não gosta de uma sopa paraguaia, né?
Quem não toma o tereré? Eu vou te falar uma coisa, eu brinco até, que eu digo o seguinte, aqui no Mato Grosso do Sul, a gente é um pouco paraguaio, um pouco gaúcho, um pouco nordestino, um pouco japonês, um pouco libanês, um pouco paulista e até sul-mato-grossense. É Multiculturas. multicultural, porque a gente come o sobá, a gente come o churrasco, a gente come a esfirra, né? Toma o tereré, né? Então é um estado que tem Nós temos uma integração boa, uma né, integração Canteiro? boa, que é um caldeirão cultural, Caldeirão, caldeirão. né? E a gente pode beber na cultura de vários povos diferentes, E nós sabe? podemos transformar isso na relação do trabalho. Exatamente. Exatamente. Canteiro, sobre o diálogo social, a conferência traz com eixo o fortalecimento das políticas de trabalho, do trabalho decente. Que avanço o senhor destacaria nas ações integradas entre governo, empregador e empregados? Aqui no estado, como eu já falei, da sala do imigrante. Eu acho que é algo Que já existe e vai fortalecer. que fortalece. A própria conferência, se você pensar, é algo inédito, né? É inédito. É uma oportunidade de democratizar as relações de trabalho. E eu acho que esse é o caminho, Walter, porque, veja, desde a reforma trabalhista, que trouxe. Há muitas críticas sobre a reforma, principalmente como ela foi feita, né? Não foi ouvindo todos os setores da Exatamente. sociedade, né? Especialmente os trabalhadores. Mas ela trouxe algo que é o poder do negociado sobre o legislado. Então, os sindicatos eles passaram a ter mais poder do que o parlamento brasileiro. Que o que é tratado no acordo coletivo prevalece sobre o que está na lei, né? Só que para isso existir, tem que existir diálogo social. E aí, quando o ministro pensa nessa conferência para discutir os principais temas do mundo do trabalho, né, que envolve novas tecnologias, novas formas de trabalho, informalidade, trabalho decente, segurança jurídica nas negociações Saúde, coletivas, segurança. transição justa, porque essa é uma outra preocupação, porque a inteligência artificial está chegando forte, né? E aí, com certeza, haverão postos de trabalho que serão extintos, né? Mas outros serão criados. E aí é um papel da sociedade, e quando eu digo sociedade, empregadores e sindicatos de trabalhadores, junto com o poder público, que é o Estado, pensar de como fazer a transição dessas pessoas que estão perdendo a ocupação para serem inseridas em outras, né? Porque a nossa Constituição Federal ela dá uma missão em relação ao trabalho, que é de manter a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho. Então essa é a missão do Estado brasileiro. E aí eu vejo a conferência de uma maneira muito positiva, porque tem que se buscar o quê? O consenso, né? E veja, a gente vai desenvolver, não só aqui no Mato Grosso do Sul, como no país inteiro, depois em março, lá em Brasília, isso tudo com o acompanhamento da Organização Internacional do Trabalho, da OIT, né? Então eu acho assim, é uma oportunidade ímpar, é um avanço, É um né? avanço. Especialmente em relação ao governo anterior, que tinha extinto o Ministério do Trabalho. Isso, o último trabalho da CE foi em 2014, salvo engano, a presidente Dilma, né? Eu acho que foi 2013, se Treze? eu não me engano, foi 2013, sabe? Ô, Canteiro, recentemente você participou como palestrante de um evento internacional chamado Diálogo Político, onde reuniu dirigentes sindicais do Brasil e do mundo, um representante do Panamá, representante da Bélgica, sobre um tema muito importante, que é a questão da construção e da madeira, sobre o que nós vivemos hoje aqui no Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul hoje é um dos estados que tem é um dos maiores estados que tem plantação de eucalipto hoje, que tira a matéria-prima, celulose, né? Onde tem essa construção dessas megas fábricas
que estão empregando, que é um dos responsáveis do emprego aqui, né, em Mato Grosso do Sul. Qual foi o resumo que você fez desse encontro, da pauta sugerida do encontro sobre o diálogo político desse setor? Bom, primeiramente, eu acho que, e aí eu me refiro a você, né? Eu acho que você fez história nesse encontro, porque foi um encontro internacional que aconteceu aqui no Mato Grosso do Sul, com várias lideranças de trabalhadores de outros estados aqui do nosso país, né? De São Paulo, principalmente, das confederações e também de outros países, né? Isso demonstra que é uma coisa que eu sempre procuro, né, dizer, e eu fazer isso faço isso na advocacia, né, quando eu falo de direito do trabalho, e num curto período que eu também dei aula, eu falava isso para os alunos, e falava para meus estagiários também, e falo lá no Ministério do Trabalho, o direito do trabalho ele tem uma dimensão internacional, assim como a representação sindical. Né? É algo assim que extrapola a legislação trabalhista, porque ele tem uma dimensão de direitos fundamentais, de direitos humanos. Universal, né? Universal. E cada vez mais os problemas que acontecem no nosso mundo, né, eles são globais. Né? Então, essa troca de experiência, esse diálogo político que você fez, esse seminário que foi realizado aqui em Campo Grande, foi sensacional. Eu achei de altíssimo nível, sabe? Fiquei muito honrado de participar, né? O Ministério Público do Trabalho também participou, a doutora Candice, o Newton, que foi presidente da Fundacentro, né? Que é a entidade de pesquisa científica. Que precisa trazer. E assim, o debate, eu achei que é um debate imprescindível, né? Para a questão da atualização da norma regulamentadora específica para o setor florestal. Eu acho que isso é muito importante porque tem os desafios do setor florestal. A norma que nós temos, que é a 31, se eu não me engano, a norma regulamentadora 31, ela é genérica, né? E a OIT já tem um código de práticas florestais, atualizado. Né? Atualizado. E uma das diferenças, das distinções desse código é que ele ouve os trabalhadores. É o verdadeiro trabalho decente. Trabalho decente. Então, e é uma coisa que eu coloco para os empresários aqui, Walter, o seguinte: hoje, proteger direitos humanos não é só uma questão de altruísmo, de cumprimento da legislação constitucional e internacional. É também uma questão de negócio. Porque a gente estava falando sobre a ODS 8. Né? O Brasil vai sediar a COP 30. Inclusive, aproveitando que você entrou no tema, eu queria saber como que o Ministério do Trabalho e Emprego, a Superintendência do Trabalho e Emprego, estão se preparando de pautas sobre esse evento tão importante, que é a COP 30 vai ser realizado em novembro na cidade de Belém. Então, o ministro com certeza vai representando o Ministério do Trabalho. Essas pautas que a gente já está discutindo vão ser levantadas lá porque o desenvolvimento sustentável ele passa pelo cumprimento da legislação trabalhista, né, pelo trabalho decente. E aí, esse evento que você realizou, né, que vocês realizaram com presença de pessoas da Bélgica, Suécia, né, eu via que estava tendo tradução simultânea do evento, né? É um evento, assim, para mim foi fantástico, é um debate necessário e eu tenho certeza, né, pelo que nós já conversamos, que esse debate da norma regulamentadora 31 vai fazer parte, talvez, das discussões, das propostas da Conferência Nacional do Trabalho, porque é uma necessidade para os trabalhadores e que, de uma certa forma, regula a atividade da celulose para um caminho de desenvolvimento sustentável, né? Para, inclusive, ter bom posicionamento no mercado internacional. No mercado e os impactos, né? Os impactos sociais. Positivo, né? Exatamente. Uma coisa que me chamou muita atenção sobre esse evento, a certificação
da madeira, da origem, Sim. e a participação dos trabalhadores na certificação ISO das empresas. Eu achei fantástico isso. Eu achei fantástico porque eu acho que é uma democratização das relações de trabalho, é uma inter-relação também entre trabalho, meio ambiente, sabe? E tem tudo a ver, uma coisa não subsiste sem a outra. Eu acho que é um olhar que vai... É um tripé, né? É o tripé, é o É a tripé. sustentabilidade social, econômica e ambiental. Exatamente. E uma coisa não subsiste sem a outra, sabe? Você pode ver que quando um desses pilares não é respeitado, geralmente os demais também não são, né? Então, assim, essa é uma preocupação importantíssima, de muita relevância para o Estado, porque estão chegando a indústria, né, do setor de celulose, que é muito bom para o Estado, claro que gera riqueza, gera emprego, mas esse cuidado com o meio ambiente, com as práticas trabalhistas, né, trabalho decente, né, com o meio ambiente, com o trabalho decente, com a questão social, é imprescindível. É o retorno do investimento econômico à sociedade. Exatamente. Ô, Exatamente. Canteiro, eu queria, antes de encerrar, que o papo tá bom aqui, se deixar aqui não, a mesa Vambora. ali já tá me fazendo careta ali. Aham. Recentemente, nós estamos falando sobre a convenção da OIT, da liberdade sindical, da OS 08, trabalho decente. Recentemente nós tivemos aqui no Mato Grosso do Sul um episódio sobre a liberdade sindical de uma empresa do setor da construção, impedir a presença do sindicato no canteiro de obras, chamando polícia, fazendo discriminação ao trabalho. Dentro do seu ponto de vista, o Ministério do Trabalho, dentro das conciliações, ele consegue impedir ou passar para essas empresas que ela tem que respeitar a classe trabalhadora, porque vamos participar de um evento tão importante, onde envolve pregador, trabalhador e Estado. Certo. Eu acho que depois desse evento, o Ministério do Trabalho pode fazer algumas ações preventivas para conscientizar essas empresas. E recentemente nós tivemos esse evento triste, que posteriormente nós vamos hoje um motivo de uma representação da notícia de fato do Ministério Público do Trabalho, que os procuradores estão investigando. Você acha que nós conseguimos evoluir depois desse evento sobre esse tema? Olha, eu sou sempre favorável ao diálogo, sabe? Ao diálogo social. Eu acho que as partes envolvidas no problema, elas são as mais talhadas para resolver esse problema. Quando não há essa possibilidade, aí nós temos que, infelizmente, submeter ao Poder Judiciário. O Ministério do Trabalho, é sempre bom colocar que o sistema de proteção trabalhista, ele é formado pelo Ministério Público do Trabalho, que é um órgão que atua no interesse da coletividade, judicialmente, né, e instaurando inquéritos civis, né, ele tem esse poder de polícia. A Justiça do Trabalho, que aqui no Mato Grosso do Sul é representado pelo Tribunal Regional do Trabalho e as varas do trabalho, é o Poder Judiciário que julga os conflitos trabalhistas e o Ministério do Trabalho é que fiscaliza as ações, né? Bom, o que a gente pode atuar quando existe um conflito dessa natureza? A gente pode atuar como mediadores de uma solução. Então, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que nós estamos à disposição, né? Tanto acho que esse é o caminho, tanto o diálogo, tanto das empresas quanto dos sindicatos de trabalhadores, né, a superintendência, o setor de mediação, para tentar construir uma solução negociada. Agora, se lá não for possível uma solução negociada, que muitas vezes é infrutífera, né, uma negociação, uma solução negociada, aí não resta outro caminho, né, para aquela parte que teve o direito violado, a não ser de buscar a tutela jurisdicional.
para ver restabelecida, né, esse direito que foi violado, né? Se é um direito Então, o constitucional, caminho é direito... justamente o a diálogo, mediação, utilizar essa ferramenta. eu acho, pode ser tanto mediação. no Ministério do Trabalho, nessa mediação, quanto no Ministério Público do Trabalho, que também faz esse trabalho. Qualquer um desses foros, eu acho que vocês, né, vão ter um foro imparcial para ouvir e tentar um caminho, claro, olhando para a legislação trabalhista, né, olhando para o que se pode solucionar da melhor maneira possível. Mas se não for possível, aí o caminho é a judicialização. Canteiro, qual a mensagem final que o senhor deixa aos trabalhadores, aos sindicatos, aos empresários aqui no Mato Grosso do Sul, sobre o papel do trabalho decente na construção de um país, né, produtivo, a liberdade sindical, para que possa ter uma harmonia dentro das relações de trabalho? Olha, eu acho que é um princípio de qualquer negociação coletiva, é a boa-fé e o respeito. Então, o sindicato de trabalhadores, ele precisa ter o respeito, né? Os trabalhadores têm que entender que o sindicato, ele não é uma coisa e os trabalhadores são outra. O sindicato é a expressão coletiva desses trabalhadores. Da vontade. Da vontade desses trabalhadores. Então, assim, primeira coisa que eu acho que os sindicatos, que são entidades próprias de democracias, né, de sistemas capitalistas, que é o nosso caso aqui, e que é uma entidade que visa equilibrar, né, a relação capital e trabalho, os trabalhadores têm que participar dos sindicatos. Eles têm que fortalecer os sindicatos, né, de trabalhadores. Os empresários, por outro lado, têm que também desenvolver uma capacidade de diálogo, de sentar na mesa, de negociar, de conversar e de tentar construir essa relação com respeito, né? Ambos os lados. Construir com respeito, porque essa é uma possibilidade que tem na nossa legislação, no qual as partes podem construir a regulação das suas relações de trabalho, que é o negociado, sobre o legislado. E isso com foco no quê? Nos princípios da nossa Constituição Federal, que é o quê? Construção de uma sociedade justa, fraterna e solidária, né? Então, se os sindicatos de trabalhadores, os empregadores tiverem a noção que nós temos objetivos na nossa República que estão lá estampados na nossa Constituição Federal e tiverem a consciência do papel social e de transformação que nós temos no nosso país, eu acho que a gente pode fazer desse país um país bem melhor para todos. Acho que é isso. Obrigado, Canteiro. Quero agradecer a todos e a todas. Fique com Deus. Muito obrigado.